Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do segundo domingo do tempo da Páscoa, no litúrgico C, lembrando que por intuição do nosso saudoso Papa São João Paulo II, esse domingo é celebrado como o domingo da misericórdia. E não podemos deixar também de citar, nessa reflexão, a nossa perca nessa semana, na segunda-feira da Páscoa, do nosso já saudoso Papa Francisco. Trouxe até um quadro dele, que eu estive com ele 2 vezes em audiência. Novembro do ano passado foi a última que está nesse quadro aqui. Mas vamos rezar pela alma do Papa Francisco, sabendo que já está na glória de Deus, e também rezarmos para que seja eleito um outro Papa que viva a misericórdia, que viva o amor, que viva, de fato, esta grande vida de doação por amor à Igreja, aos pobres, e seja também um grande apologeta da fé. O Espírito Santo sabe quem ele vai escolher para governar a Igreja. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos apresentados para a reflexão nesse segundo domingo da Páscoa: primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 16. O Salmo responsorial, o Salmo 117, como segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 a 13, depois de 17 a 19. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 31. A reflexão que eu quero fazer está voltada para nossa caminhada no tempo pascal. Iniciamos essa caminhada do tempo pascal lá na quarta-feira de cinzas, com o tempo da quaresma, que nos preparou para vivermos estes momentos que estamos vivendo agora. Por que eu estou falando estes momentos? Porque, de fato, são 3 momentos bem definidos de vivência dentro da Páscoa. O primeiro momento é voltado para a nossa restauração, para a nossa conversão, para a nossa santidade de vida. Esse primeiro momento é vivido em um único dia, que foi vivido na mãe de todas as vigílias, que é o Sábado Santo. Naquele Sábado Santo da vigília pascal, quando o padre reza o prefácio é aquela oração que o padre faz antes de cantarmos santos. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. O padre reza naquela oração dizendo: esta noite santa. A Noite Santa nos convida a fazermos uma grande reflexão na história da nossa salvação. Por isso nós temos ali, começa na criação, em Gênesis, são 7 leituras do Antigo Testamento, que termina com a leitura do profeta Ezequiel, onde Deus diz que vai tirar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne capaz de amar. E depois temos as 2 leituras do Novo Testamento, que é
a carta aos Romanos e o Evangelho. E naquela noite, nós renunciamos o mal e renovamos as nossas promessas batismais. Iniciando a missa com um fogo novo, simbolizando, se nós estivermos com as nossas velas do batismo apagada, é necessário reacendermos na nossa caminhada de fé. Aquela noite nos ensina que nós precisamos chegarmos à santidade, que está ligado diretamente à primeira leitura de hoje. Essa caminhada fez São Pedro. Ele atingiu de tal maneira a santidade, onde ele passava, só a sua sombra já curava as pessoas. E onde ele anunciava o Evangelho, milhares de pessoas se convertiam. Nós sabemos das fraquezas de Pedro, mas nós estamos mais convencidos no que Deus pode fazer no homem quando ele se abre à graça de Deus. Viver Páscoa é isso. É buscarmos a santidade de vida. Depois nós temos um segundo momento, que é o que nós estamos vivendo, inclusive encerrando hoje, nesse domingo da misericórdia, que é a oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa são 8 dias que vivemos como se fosse um único dia. E a oitava da Páscoa, principalmente na sua liturgia da palavra, tem a intenção do nosso comprometimento com a comunidade. Na quarta-feira, nós temos como primeira leitura do Atos dos Apóstolos um texto que demonstra muito a nossa reflexão para nós percebermos como nós estamos comprometidos com a comunidade. É aquele texto que São Pedro e São João sobem para o templo para rezar. E na porta do templo, eles encontram um coxo que pede para eles uma esmola. Eles dizem: ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Cada um de nós devemos nos colocarmos no lugar daquele coxo, daquele paralítico. Por quê? Porque é a figura de nós, porque muitas vezes nós estamos na porta da comunidade, mas não somos comunidade, porque a nossa intenção é unicamente pedir esmola. Eu peço a esmola do emprego, eu peço a esmola de uma despensa cheia, eu peço a esmola do alimento, eu peço a esmola da bênção para a minha família, a proteção para a minha família, mas nunca me comprometo com a comunidade. Então, nos ensina que nós não devemos estar na comunidade somente para pedir esmola. Porque no momento que nós nos comprometemos, todas as nossas necessidades serão supridas
por Deus em abundância. Vai dizer o texto, quando refletimos nessa passagem, que aquele que era coxo não largava mais de estar na presença dos apóstolos, de maneira especial de Pedro e João, que o havia curado. Quando nós deixamos de pedir esmolas e entramos de fato na comunidade para servir a comunidade, as graças sobre nossas vidas serão cada vez mais abundantes. Isso me lembra a segunda leitura, que é do livro do Apocalipse, que diz que João estava na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Era uma prisão onde eram levados os maiores bandidos. Era uma prisão que não tinha como fugir. E ali estava João por causa do seu amor ao Evangelho, o seu amor às comunidades cristãs que ele passava anunciando a Jesus Cristo. Então, ele vai dizer que viu 7 candelabros, aqueles lâmpadas que ele viu eram as comunidades que Jesus passava como ancião de muitos dias, muitos anos, abençoava. A preocupação de João pelas comunidades, delas aprenderem a amar com amor de Cristo, devem ser as nossas preocupações com as nossas comunidades e ali darmos a vida por elas. E a terceira realidade, já que esse segundo momento, no prefácio, nós não rezamos mais a Noite Santa, mas o padre diz, esse dia santo. E na terceira realidade, terceiro momento, que começa a partir de amanhã, na segunda-feira, que é um tempo mais extenso de 41 dias, que irá até o domingo de Pentecostes, o padre não rezará mais essa noite santa, nem esse dia santo, que são esses 8 dias da oitava da Páscoa, mas rezará esse tempo santo, esse tempo pascal, que nós viveremos aquilo que nos ensina o Evangelho, que é a nossa purificação dentro da Páscoa, para chegarmos à santidade de vida. Neste tempo, é aquilo que nos ensina o Evangelho de hoje. Os discípulos estão trancados numa sala com medo de fazerem com eles o mesmo que fizeram com Jesus. Talvez eles tenham pensado naquela frase de Jesus, quando nós vivemos a via sacra, quando ele diz, se fizeram isso com lenho seco, o que não fará com lenho verde? Então eles achavam que eles também seriam crucificados como Jesus foi crucificado. E por isso se fecharam com medo, angustiados. E Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Simbolizando que em todos os momentos a paz deveria permanecer com ele. Se estão sendo perseguidos,
A paz esteja convosco. Se está no momento de serenidade, tranquilidade, um tempo sem tribulação, a paz esteja convosco. Se for necessário morrer por causa de Cristo, a paz esteja convosco. E aí, Jesus dá as armas para que eles possam ser vencedores da morte sobre a vida, quando diz: aprendam a perdoar. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem retiverdes os pecados, serão retidos. Ali Jesus institui o sacramento da penitência, porque sem perdão ninguém se torna ressuscitado com Cristo. E depois de colocar a paz no coração deles, no momento de dar a graça do perdão, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz na direção de Jesus Cristo ressuscitado. Mas é preciso ter fé. E para termos fé, precisamos estar na comunidade. Estavam os discípulos reunidos, os 10, porque Judas tinha suicidado e o que faltava era Tomé. Os 10 acreditaram porque viram com os próprios olhos. Tomé não viu com os próprios olhos, não acreditou. Mas por que não acreditou e por que não viu? Porque não estava na comunidade. Seria mais ou menos que domingo Tomé não tinha ido na missa, não estava com a comunidade. E quando falaram para ele que Jesus tinha aparecido, ele não acreditou e disse: só acreditarei se eu colocar meu dedo na sua chaga. 8 dias depois, Tomé foi à missa. Tomé estava na comunidade e Jesus apareceu para os 11 e disse para Tomé: põe a mão aqui. E aí, Tomé fez a sua grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. A lição que tomamos da atitude de Tomé é que para termos fé é preciso estarmos unidos à comunidade. Porque a comunidade que é a seiva para que tenhamos fé e acreditemos cada vez mais na presença de Deus em nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesta noite santa, trabalhemos nas nossas conversões, nas nossas restaurações de vida espiritual. No dia santo, trabalhamos para a comunidade, para fortalecermos a comunidade. E nesse tempo santo da Páscoa, trabalhemos para termos a nossa intimidade com Deus através de ter um coração planificado na paz, concedendo perdão para os que precisam de perdão. Estamos planificamente cheios do Espírito Santo que nos conduz à fé através da nossa presença na vida comunitária. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero terminar essa reflexão rezando uma Ave Maria pela alma do nosso Papa Francisco, que essa semana partiu para a casa do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.